comunicação, espiritualidade e gente. Rádio Vagalume. Começa agora. Mensagens que chegam pela manhã. Insights, músicas, interatividade, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. www.webradiovagalume.com. Enquanto você me ouve, tem muitos mundos acontecendo agora. Você não faz ideia, e nem eu, dos mundos que estão acontecendo. Isso me veio em mente hoje quando eu estava voltando. Eu fui deixar o meu filho na escola hoje de manhã, e aí eu estava voltando pro prédio, né, entrando ali no jardinzinho que tem logo na entrada, e parei um pouquinho. Eu queria sentir um pouco daquela energia do jardim, daquele ar da manhã, o ar geladinho que está fazendo nessa manhã ensolarada aqui em Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul. E eu parei, olhei para cima e tinha um avião muito alto, a uns 30 e poucos mil pés de altura, provavelmente vetorando o Porto Alegre, vindo do sul, vindo de repente da Argentina, do Uruguai, indo em direção ao norte. Estava bem sobre a cidade. Passou por ele um pássaro também. E eu fiquei ali, vi o pássaro e o avião, e pensei no mundo do pássaro, que via tudo de cima. No avião, pessoas dormindo, os pilotos conversando, né, no voo de cruzeiro estabilizado e tal, as comissárias também ali, um mundo. E naquele mundo que é o avião, cada mundo dentro do avião, pessoas, mundos. Passou um carro atrás de mim, um mundo. Eu não sei para onde aquela pessoa ia, quem era aquela pessoa, mas era um mundo. E os mundos despertando, e os mundos acontecendo. E por algum tempo eu parei para pensar nesses muitos mundos que, junto conosco, convive aqui nesse mundo que somos. Nós estamos interagindo o nosso mundo nos milhares ou bilhões de mundos que nesse instante, nesse planeta que conhecemos como o planeta Terra, estão simultaneamente se desenrolando. Nesse desenrolar, nessas histórias de mundos que vão se fazendo enquanto a gente vive, há tantas conexões, há tantas sincronicidades, há tantos toques, há tantos vínculos, e a gente não faz nem ideia. Aí um dia ou outro o nosso mundo se cruza, a gente se vê, depois segue adiante, segue em direção ao horizonte. Como eu acabei de postar aqui, eu estava respondendo uma mensagem no YouTube, usei essa frase e gostei e postei no Facebook também. Para que a gente caminhe, porque afinal de contas há muitos e muitos e muitos cenários em direção ao horizonte. O horizonte não chega, nós estamos indo nessa direção. Mas os cenários são tantos, os mundos são tantos, as realidades são infinitas. Portanto, que estejamos abertos, conectados aos mundos, às nossas voltas, interpretados e existentes dentro da gente. Sobre isso e muito mais nós vamos falar no Mensagens que está começando. Inclusive eu vou seguir com esse papo dos mundos no vídeo que eu vou já iniciar na transmissão que eu tenho feito todas as manhãs no Facebook, ali no meu perfil. Então, em instantes, eu vou começar essa transmissão ao vivo e vou continuar nessa reflexão sobre mundos e vou seguir por ela na primeira reflexão aqui da rádio, depois das duas músicas que a gente vai ouvir agora. Enquanto isso, amanhã no horário do verão, e você tá ou nas reprises, né? 3 da tarde, 8 da noite, 3 da manhã, ou de repente você tem a possibilidade de ver. Aliás, eu acho essa tecnologia, esse cross-mídia, né? Essa junção de mídias muito legal. O rádio, na imagem, no Facebook, no YouTube, tudo junto. A gente vai falando com mais gente, a gente vai tocando em mais mundos. Vamos criando mais mundos. Mundos que somos, como eu falava no começo aqui do nosso encontro, e continuava falando aqui para a câmera, e agora eu falo para todo mundo sobre os mundos que somos. Eu estava, antes de entrar no ar aqui na rádio, no finalzinho da música, eu estava lendo uma mensagem no Facebook da Ceci comentando que gosta de fazer esse exercício de prestar atenção no rosto das pessoas e imaginar o que elas estão pensando, o que elas são, quais as histórias. Esse é um exercício que eu sugiro muitas vezes aqui e que eu acho fantástico, né, que é a capacidade de ver o outro, de ouvir o outro, de perceber o outro, de entender que o outro é um mundo como nós, com seus contrastes, como o mundo, literalmente, o planeta Terra é, né? O nosso planeta é feito de aclives, declives, há muitos tipos de solo, muitos tipos de clima, de idiomas, de cenários, enfim. Agora, por exemplo, eu estou
para quem me vê ou ouve ao vivo, eu estou falando do ocidente da América do sul da América do Sul, onde se estabeleceu o horário de verão, são 8h16 da manhã, mas em outros lugares, inclusive dentro do Brasil, há outras horas, outros fusos, né? Em outros países, nem falar. Eu sei que eu estava vendo agora há pouco, tem gente me ouvindo na Austrália, por exemplo, e no Japão, entre outros países. Deixa eu atualizar aqui para confirmar. Pois é, entre outros países tem gente ouvindo na Austrália e no Japão, onde agora está escuro, né? Onde agora é a noite. Então, o mundo é feito assim, de contrastes. Nós também. Nós somos maquetes do mundo. Nós somos universos que caminham sobre pernas. Nós somos maquetes do universo. Eu estava falando essa semana aqui sobre a maravilhosa percepção de que o macro, aquilo que não entra na nossa mente, aquilo que é inacessível, com as frestas de onde vemos, com nossas contas, cálculos, teorias, filosofias, religiões, pensamentos, aquilo que não cabe na gente, de alguma maneira usa um tipo de linguagem simplificada que faz com que nós possamos compreender a partir da simplificação, do olhar atento, o macro que se projeta no micro, o universo para o lado de fora, que eu não tenho ideia do que seja, que eu não tenho ideia de qual limite, que eu não tenho ideia de qual o significado. Qual o significado do universo? Onde é que o universo termina? Quantas galáxias existem? Existe uma fronteira entre o nosso universo e outros possíveis universos? O que significa as possíveis dimensões acessadas, quem sabe, pelo buraco negro que suga até a gravidade, que suga até a luz? Quem pode pensar isso? Mas eu posso simplificar. E eu posso enxergar tudo isso em mim. Sou um universo inexplorado. Onde é que eu começo ou onde é que eu termino? Historicamente, eu tenho a data do meu nascimento. Eu tenho, não sei, mas eu tenho uma data de morte. Ela virá, né? Pode ser muito breve, pode ser muito longe, eu não sei. Mas eu tenho uma historicidade, eu tenho uma linha do tempo para aferir o universo que sou. No entanto, isso fala tudo sobre mim. Isso define todo o universo que sou. Assim como nós temos as nossas réguas e os nossos cálculos e as nossas medições científicas que dizem mais ou menos a dimensão do universo, que dizem mais ou menos o tempo de existência do universo, que diz mais ou menos quantas galáxias ou estrelas há. Mas isso sempre está em movimento, sempre está alterando. Eu falei para você que recentemente se modificou o cálculo das galáxias. Se imaginava que existia uma quantidade e hoje sabe-se que é mais do que isso. Eu acho que é mais do que isso, e a gente vai continuar sempre reajustando esses cálculos. E eu? Né? Quantos universos há em mim? Quantos pensamentos há em mim que eu não sei? Quantos movimentos, quantas influências? Antes do dia 15 de outubro de 74, quando eu nasci, o que eu era? Né? Em 1970, que o Flávio histórico não existia, 73, o que eu era? Eu era? Depois que eu morrer, o que eu serei? Serei. Mundos inexplorados. Agora, esses mundos estão em completa conexão. Eu estou falando aqui, né? Os pensamentos sendo processados, articulados em palavras, uma série de conexões neurais, interpretando o que eu sinto, transformando esses impulsos elétricos em palavra de acordo com o vocabulário que eu tenho, com o idioma que eu uso, com minhas características de expressão, de colocação de frases, de pensamentos. Está havendo um processo aqui, cognitivo, de transmissão de conteúdos, de transmissão de existência. Eu, que não sou só a imagem, eu que sou também a fala, eu que sou também o conteúdo, eu que me conecto a você. Você. Um mundo que me vê. Um mundo que me ouve. Você, um mundo. Eu sei que você está aí, né? Eu estou falando contigo. Eu sei. Senão não estaria aqui, a gente não estaria conversando, somos mundos. Você é um mundo, eu sei disso. Mas que mundo que é você? Você é um mundo. Você não é só o filho ou a filha, o pai ou a mãe, o marido ou a esposa, o professor ou a professora, o aluno ou a aluna, o cidadão, o número que o governo gosta de te tratar.
porque nós fizemos não sei quantas mil escolas, não sei quantas mil pessoas, não sei quantos mil, somos números. Número do CPF, número do RG, número do documento, não sei o quê, número da fila, pegue o ticket do banco para ser atendido na fila, número, pegou a senha nos correios, pegou a senha no hospital, senha. Mas você é mais do que isso. Quem é o número 130? Sou eu aqui, ó, meu papelzinho aqui, ó, a minha senha, sou eu, 130. Não é o 130. Quem está sentado no assento, por favor, passageiros aqui a bordo, manifeste-se do assento 23F. Eu, 23F. Não, você não é o 23F. Quem é você? João, Maria, Antonieta, Abelardo, Agenor, Valdete, Valdirene. Quem é você? Quem é você? Não é só o nome. Não é só o nome. Os pensamentos, talvez em parte, mas que pensamentos são? Você tem acesso a todos os processos inconscientes, sutis, enraizados, interiores dos seus pensamentos, que vão processando silenciosamente até que, eureka, determinado pensamento caia sobre você e então você teve uma ideia. Quantos processos sutis interiores foram acontecendo na sua mente até que você chegasse a determinada ideia ou determinada conclusão? Mundos no mundo que você é. Eu compartilhei aqui a minha experiência agora de manhã, simples, cotidiana, de ver o avião lá em cima, o pássaro voando. Se o avião não tivesse passado, ele decolou, não sei de onde ele estava vindo, num determinado momento, para que naquele instante, quando eu estivesse entrando no prédio, eu olhasse para cima e o visse. Poderia não estar lá. Estaremos aqui conversando talvez sobre outros assuntos, mas aquele avião, aqueles pilotos, aqueles passageiros não sabem que interferiram nos nossos mundos. Isso me gerou uma reflexão. Essa minha reflexão está sendo compartilhada contigo, provavelmente gerando em você outras reflexões, que não necessariamente seguirão em formato de pensamentos objetivos, mas subjetivamente interferindo em outros mundos. E assim a gente vai. Esteja a gente a 40 mil pés de altura, esteja a gente falando numa rádio, esteja a gente em contato numa rede social, não importa. Nós estamos o tempo todo interferindo um no mundo do outro. Você não sabe quantas pessoas interferiram no seu mundo de ontem para hoje. Não são apenas aqueles que convivem contigo diretamente. Aqueles que você pode apontar dizendo, esse interfere no meu mundo, minha grande influência. Também, mas não só. Quantos mundos você interfere o tempo todo? Os mundos estão conectados. E o que isso quer dizer? Os mundos estão conectados, o meu mundo, o teu mundo, os mundos inteiros ligados por teias invisíveis, por conexões invisíveis, por processamentos invisíveis, por interferências invisíveis produzidas por nós, e que faz com que os nossos pequenos fragmentos desse mundo, pequenas expressões de universo que caminham sobre pernas, componham um único universo. O universo é a composição de tudo. O planeta Terra, o planeta Marte, o planeta Plutão, o planeta tal, a Lua, o Sol, as estrelas, as galáxias, é o universo. O universo. Se fala em multiversos, mas eu acho que é tudo uma coisa só, né? Assim como a composição Flávio, a composição Araci, a composição Maicon, todos são expressões de universos e no fim das contas uma coisa só. Assim como cada gota do oceano, assim como cada partícula do ar, assim como cada célula do corpo, o macro se projeta no micro. Assim como cada grãozinho de areia que nós chamamos de praia, como eu falava, cada gota que nós chamamos de oceano, cada célula que faz parte de mim, eu. O que sou eu? A composição, o ajuntamento coletivo, a reunião de células, de órgãos, de pele, de veia, de ossos, de gordura, de sangue, bombeando, o coração bombeando. Eu sou tudo isso, mas não sou só isso, eu não sou só os ossos. Eu vi uma vez um filme, e depois eu fiquei com isso na cabeça, às vezes eu faço esse exercício, que a pessoa tinha o poder de enxergar o esqueleto do outro. Não via a pessoa, via só os esqueletos. Você já fez esse exercício? É legal. Por exemplo, eu estou aqui falando, né? Se você tivesse um olhar assim de raio-x, você não veria essa pele, esse rosto, você veria um esqueleto.
ossos que vão depois se dissolver. Eu sou uma caveira se mexendo aqui, ó, revestida de pele, né? Alguma coisa faz com que os meus olhos se mexam, brilhem. Tem algo em mim produzindo voz, manifestando pensamentos. Mas se você pudesse me ver, eu seria uma caveira. Um dia essa caveira deixará de existir, a estrutura que segura isso que eu chamo de eu. Mas eu sou o quê? Eu sou a caveira, eu sou os ossos, eu sou os órgãos, eu sou os pensamentos. De onde os pensamentos vêm? Para onde os pensamentos vão? O que são os pensamentos? O que somos nós? Mundos, muitos mundos, universos que caminham sobre pernas. Falar nisso e tentando, em parte, muito superficialmente, responder essa pergunta, eu vou compartilhar com você agora que me vê e que me ouve pela rádio, aqui na web rádio vagalume.com, um texto que propõe, em parte, refletir sobre essa questão. Tudo o que você é um texto do livro Mensagens que Chegam pela Manhã, que eu quero compartilhar com você agora. Gosto de prestar atenção nas pessoas e imaginar que ali vai um mundo inteiro. Em cada um de nós há um mundo com suas cores, contrastes, falhas, percepções. O motorista do carro à frente, por exemplo. A atendente da lanchonete, o segurança do shopping, o veterinário da pet shop, o garçom do restaurante, o dono da empresa, o taxista, aquela moça que subiu com você no elevador. Se você os vê sempre com os seus respectivos rótulos, saiba, eles não são o que aparentam. Se você achava que o zelador do prédio fosse só o Givaldo, mude o seu jeito de perceber e de ver as coisas e de interpretar o Givaldo. Nem o Givaldo, nem o José, nem a Dona Antônia, nem o Fagundes, nem o Coutinho, nem o Padilha, nem o Lisboa, nem o Silva, nem o Mota, nem o Gonçalves, vocês não são somente o que pensam ser. Então quem você pensa que é? O profissional reconhecido vai se aposentar, o pai dedicado, um dia vai depender dos cuidados do filho, um dia vai se sentir esquecido pelos filhos. O marido, a esposa, apaixonados, vão ver os seus corpos enrugarem, definharem, adoecerem, envelhecerem e talvez morrerem. O sábio, o inteligente, o admirado, um dia vai virar pó. O inteligente, se um dia encontrar o Alzheimer e não se lembrar nem do próprio nome, pode acontecer. Então, o que você é de fato? Você de fato não é somente o que pensa ser. Olhamos para os outros e em vez de mundos nós vemos o jogador, o pedreiro, o prefeito, o avô, o professor, o ator, a atriz, o poeta. Olhamos no espelho e vemos o quê? Se você não é o que vê e nem o que pensa, então o que você é de verdade? Não espere respostas fáceis, porque se fosse assim, essa não seria uma questão filosófica milenar. Reconhecemos-nos como gente, aceitamos a transcendência, seja lá o que ela significa para cada um tem uma imagem, um olhar, um pensamento espiritualizado ou secular ou laico ou religioso, mas de um jeito ou de outro, todos nós projetamos em nossas crenças, as nossas ideias, as nossas filosofias, aquilo que intuímos como transcendência. Pode ser um símbolo religioso ou pode ser um pensamento lógico ou filosófico ou científico, mas de qualquer maneira, o abraço, a ideia, o trabalho, os anseios são reflexos do nosso rio, do nosso oceano de transcendência na nossa interioridade. Enfim, reconhecemos-nos como gente, aceitamos a transcendência, sabemos que o corpo morre e mesmo assim, mesmo sabendo que tudo é perecível e finito, a gente continua a fazer planos. Perdemos gente querida e depois do choro voltamos a sorrir. O choro não dura para sempre. Nós vamos dormir angustiados, mas depois de um tempo a angústia vai embora inexplicavelmente. Que tipo de mundo nós somos? Quando meu filho nasceu,
o pensamento mais forte que eu tive foi o seguinte: aqui, algo que nunca vai acabar. Eu envelheço, mudo o rosto, corpo, os pensamentos, mas eu continuo aqui. De quem é a voz que fala conosco e reconhecemos como pensamento? Por que eu tenho a clara sensação de que sou eterno, ainda que eu, literalmente, conviva com a minha morte? É possível explicar o profundo sentimento de unidade que temos com tudo quando entendemos que o que vale são os códigos do amor? Em cada um de nós um mundo, e esse mundo não acaba, então cuide do seu. Não são só os barulhos do carro, a TV, o rádio, as vozes, as músicas, as sons que saem de você. Sons. Pare para ouvir. Não são apenas as paisagens, as cores, as roupas, as formas, as formas. Há mais do que isso para ver no seu mundo, então pare para ver. As coisas não são o que elas dizem ser e muito menos o que aparentam. Você sente que nem tudo se encaixa? Já te bateu essa sensação? Nem tudo se encaixa. Calma. Todos sentem. Cuide do seu mundo. Ouça no silêncio, veja no escuro, inverta a ordem das coisas, se reinvente todos os dias, se movimente. A gente sempre está em movimento. Tem muita gente querendo que você seja igual à maioria, que você tenha um pensamento de massa, que o seu teto seja baixo, claustrofóbico. Isso é muito interessante para a indústria do consumo, para a indústria da religião, para a indústria da publicidade, para a indústria do jornalismo, para as indústrias de maneira geral, que nós sejamos iguais, pensamos da mesma maneira, que mesmo o nosso senso crítico seja encolerado por um tipo de pensamento de média ou que seja de gueto, mas de alguma maneira respaldado, influenciado, sofrendo interferências da massa. Ser indivíduo não é interessante para quem quer ter poder sobre o outro, para quem quer dominar sobre o outro. Portanto, o trabalho, o fluxo da nossa sociedade é pela construção de um teto baixo, para que você tenha medo de levantar a cabeça e, se ousar levantar, bata com a cabeça no teto, tenha medo, se assuste e se encurve novamente. Cuide do seu mundo. Ouça no silêncio, veja no escuro, inverta a ordem das coisas, se reinvente. Não aceite o teto claustrofóbico. Resista, porque em você existe um mundo. Você é o mundo. Não é o escritório, o apartamento, a faculdade, o carro, a casa. O seu mundo é você. E você o leva para onde quer que vá. O seu mundo está contigo onde quer que você esteja. O seu mundo é você. Então preste atenção, o seu mundo é você. E você não é quem aparece no espelho, muito menos o soldado, o motorista, o radialista, o pastor, o padre, o cantor, o ator, o jornalista, o piloto, o ateu, o cético, o religioso. Não. Você é essa voz sufocada que luta para resistir. Você é o observador no silêncio, aquilo que nós chamamos de consciência. Você é a sensação de eternidade apesar da morte. É a fome de justiça e a dor inexplicável. É a sede do espírito e a saudade do que não conhece. A nostalgia que nos bate de vez em quando é você. É a sensação de estar longe de casa e a vontade de ser feliz. É o acolhimento e o desejo de ser útil. Você é a paz que não se explica e o medo infundado. É o sorriso do filho e o beijo de quem ama. É luz, escuridão, vazio, cheio. É a caminhada, você. Há um mundo acontecendo agora aí dentro. Um mundo que nunca acaba e que um dia será um só com o seu. No lugar onde todos os mundos se encontram e se transformam em um mundo só. Cuide do seu mundo. Ele é tudo que você tem. Ele é tudo que você é. Mensagens que chegam pela manhã. Hoje o papo aqui na câmera rendeu. Eu quase não consigo voltar agora no fim dessa música aqui. Faltavam 20 segundos para acabar a música. Eu estava me despedindo aqui no vídeo. Então nem consegui ainda abrir. Deixa eu abrir meu e-mail, deixa eu entrar no chat. Não fiz nada ainda, mas eu gosto muito dessa espontaneidade que vai gerando reflexões, que vai gerando conversas, que vai gerando movimentos. Eu estava dizendo agora no vídeo, no finalzinho do vídeo, não sei se você estava acompanhando, sobre
o fato de que tudo produz movimento, tudo produz possibilidades lindas, seja a inspiração, a alegria, aquilo que nos bate como canto falado, poesia pensada, mas não só isso, as dores, os limites, os empecilhos, as tristezas também igualmente. Gera inspiração, gera movimento, gera pensamento, e isso é muito bom. Eu sou como você também, eu sou um cara que prefiro viver alegrias. Acho que a gente tem isso em comum, né? Eu não busco tristezas, eu não quero vivê-las, não quero experimentá-las, e quando elas acontecem eu fico quieto. Mas eu sei que quando elas acontecem também há lindas possibilidades, há lindos movimentos, há acontecimentos incríveis, né? Basta a gente estar atento, basta a gente se aquietar para perceber, basta a gente deixar que a vida nos fale. E é isso que eu proponho sempre aqui. A vida fala. A vida fala. E se a gente tiver serenidade, calma, paciência para ouvir, então vai ser possível, né? Então nós entenderemos esse movimento que é a vida. Tá bom? Aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã você participa de muitas maneiras. Pode ser pelo nosso e-mail, contato@webradiovagalume.com. Pode ser pelo nosso WhatsApp, 5192461960. Lembrando que a partir de domingo, os números aqui no Rio Grande do Sul vão mudar. A exemplo que houve em muitos lugares do Brasil, São Paulo, Rio e outros lugares. Então será acrescentado um número 9 aos telefones aqui. Isso quer dizer que o nosso WhatsApp, que é de Porto Alegre, a linha, né, passará a ser 51992461960. Isso a partir da semana que vem. Hoje ainda se mantém sem o 9 a mais, tá bom? No nosso WhatsApp, o nosso querido Marcelo de Joaquim Távora, Paraná, diz assim: eu que devemos olhar e tentar, eu penso, né, que devemos olhar e tentar compreender as outras pessoas, mas quando são iguais, o meu trabalho... Ih, caramba, o Marcelo, eu não estou entendendo a tua pontuação aqui. Eu vou ler como está escrito e vou ver se eu consigo interpretar. Eu que devemos olhar e tentar compreender as outras pessoas, mas quando são igual ao meu trabalho, uma só fica com fuxico, e falando dos defeitos dos outros, e outra faz questão de mostrar que superior que você financeiramente e te humilha e fica feliz com isso, até no grupo da família do WhatsApp. Eu sei que eu tenho a personalidade forte, tenho minha porcentagem de culpa por ter minha personalidade forte, às vezes até ignorante. Como é difícil, Flávio, tem algum direcionamento para lidar com essas pessoas? Pelo que eu entendi, Marcelo, você lida com pessoas que estão te provocando, né? Pessoas que te despertam a ira, pessoas que ficam se comparando, que gostam de se sentirem superiores. É isso? Me parece que é mais ou menos nesse sentido que você escreveu aqui. Meu querido, isso é inevitável. Eu não tenho controle sobre o que as pessoas são, nem sobre o que as pessoas pensam, nem sobre o que as pessoas falam. Eu estou aqui no ar, por exemplo, todos os dias, 2 horas, no mínimo, né? Às vezes o programa vai bem mais longe. Eu estou com meus livros publicados, estou indo para o meu 5º livro, eu tenho meu canal no YouTube, com tanta gente. Você imagina, quantas pessoas, assim como você, que me respeitam, que gostam de mim, mas quantos outros não, né? Hoje mesmo eu estava lendo no YouTube alguém comentando mais ou menos isso, assim: Flávio, eu não gosto do que você gera em mim, dos pensamentos que você provoca em mim. Alguém dizia isso. E eu entendo. E eu acho isso ótimo, né? Eu, sinceramente, me sentiria mal se as pessoas me escrevessem assim: Flávio, você é o meu motivador, você me motiva todos os dias, porque não estou aqui para isso. Eu estou aqui para tirar a inquietude mesmo, eu estou aqui para te provocar, eu estou aqui para te fazer pensar, eu estou aqui para te estimular a se ver, né? Então, eu não tenho controle sobre o que você vai pensar, ou vai sentir, vai querer, assim como ninguém. Então, isso vai acontecer sempre. E se cada vez que alguém vier e comentar alguma coisa que você não gosta, você, a partir dessa justificativa, eu tenho um gênio forte e tal, se diminuir, porque é isso que você faz, porque você se coloca no nível do comentário do outro. Você se enquadra no olhar que o outro projeta sobre você, ainda que esse olhar desconsidere o mundo inteiro que é você. É um olhar de diminuição, porque geralmente as pessoas não nos veem. O que as pessoas fazem é projetar em si na gente. Quando eu falo de você, eu estou falando de mim. Quando eu julgo você, eu estou me julgando. Quando eu digo que você é isso ou aquilo, como um definidor, eu estou te reduzindo a essa impressão, eu estou me expondo.
E se eu aceito isso e me coloco sob a justificativa de que eu tenho um gênio forte e tal, meu querido, você está reduzindo as suas margens de voo, de amplitude, de céu, de crescimento. Você entende, não? Então não se trata dos outros, se trata de você. O problema não são os outros, o que os outros pensam, falam, apontam, comparam. Isso vai ser sempre. Sempre foi assim entre nós, bichinhos chamados humanos, macacos pelados chamados homo sapiens, e sempre será. Sempre será. Portanto, como é que você vai responder a isso? Na instabilidade do comentário do outro, é mais ou menos aquela pessoa que sai todos os dias, né, para trabalhar e volta para casa molhado, todos os dias, num período de muita chuva. E aí a mulher recebe o marido em casa dizendo: ô Joaquim, por que você volta todos os dias assim, desse jeito para casa? Você vai ficar doente. E o Joaquim fala: também chove todos os dias, o que eu posso fazer? Tá chovendo. E ela fala: Joaquim, por que você não usa um guarda-chuva? É bobinho isso, né? Mas é assim, é assim. Qual que é o seu guarda-chuva, meu querido Marcelo? É como você vê, é como você pensa, é como você se vê. É não necessitar da aprovação do outro, é não ser tão dependente do comentário do outro, é não se deixar influenciar tanto, não se deixar dominar tanto por aquilo que você chama de gênio forte, de pensamento forte. Isso é uma escravidão, isso é uma redução. Nós temos os nossos defeitos, nós temos as nossas falhas, né? Mas elas estão aí para serem superadas, para a gente seguir adiante. Portanto, não se reduza a partir disso. Siga adiante, aumente, cresça. Esse é o desafio, é para isso que nós estamos aqui. Tá bom, meu amigo? Fique bem, tudo de bom para você. Deixa eu ver mais gente aqui no nosso WhatsApp. 5192469960. Tem uma mensagem, deixa eu gravar aqui. Eu vou responder essa mensagem pela rádio, enquanto eu aperto o botãozinho do WhatsApp e respondo por áudio também, porque eu não sei se a pessoa está ouvindo a rádio, já que ela me escreveu, não dei o nome aqui, 46 é o código, 3327 é o final do telefone. Diz assim: Flávio, eu sou uma pessoa depressiva, bipolar, preciso de ajuda, de uma ajuda sua na minha vida, está muito complicado, acompanhe seus vídeos pelo YouTube e me ajude. Minha querida, eu não posso fazer nada por você. Quem pode fazer é você, né? Eu posso falar um monte de coisas aqui, legais, tal. Aliás, eu te convido a acessar a webradiovagalume.com, eu estou te respondendo pela rádio agora também, para que você tenha acesso a esses conteúdos que eu penso que podem te ajudar de alguma maneira. Todos os dias a gente está aqui, 8 da manhã, no horário de verão, 3 da tarde, 8 da noite, meia-noite, mas a disponibilidade de te ajudar é tua. Você reconhece que há em você essa bipolaridade, essa depressão? O que você está fazendo por isso? O que você está fazendo para modificar isso? Que escolhas você tem executado no seu caminho? Eu acabei de responder aqui na rádio uma mensagem de alguém que dizia: as pessoas me provocam, mais ou menos assim. As pessoas me provocam, mas eu fico irritado porque eu sou uma pessoa difícil, né? E eu acabei de responder para esse nosso amigo: reduzir-se nisso que você chama de ser difícil, como você, na sua bipolaridade, na sua depressão, é limitar os céus, os cenários, os horizontes, os voos que estão no seu caminho. Há muitas maneiras de resolver problemas existenciais, psicológicos, enfim. E uma delas, no seu caso, eu não sei se você já foi diagnosticada com essa patologia, existem tratamentos. Eu não estou dizendo que você deve se entupir de remédios, enfim, mas há tratamentos alternativos. Há muita gente especializada em lidar com as disfunções, às vezes são disfunções hormonais, e nesse caso não se trata de substituir um pensamento por outro, a não ser de substituir o pensamento de resignação diante dessa sua condição para um pensamento de movimento, de mudar esse tipo de coisa. Então, o que você faz por você? Você se dá tempos no dia para prestar atenção em si mesma? Prestar atenção nas pessoas, enxergar a vida, enxergar a natureza, reconhecer que você está viva. Você substitui o sentimento de irritação, de impaciência pelo sentimento de gratidão. Você se possibilita movimentos no dia para que isso aconteça? Que tipo de ajuda você está buscando? Que tipo de pessoas você se relaciona? Que tipo de pensamentos você usa para alimentar a sua mente? Você tem pena de si mesmo? Se tem pena de si mesmo, é um grande veneno que dá
para você, porque tem muita, não estou dizendo que é o teu caso, eu não te conheço, mas acho bom refletir sobre isso, que tem muita gente que a partir da pena que tem em relação a si mesmo, não se movimenta, não sai do lugar, não, e precisa da dor como legitimação, para que os outros tenham pena, tenham cuidado, para justificar os meus maus humores, para justificar as minhas grosserias, para justificar as minhas impaciências. Pode ser o teu caso, ou não, não sei. É você quem deve responder isso. Então, o que você está fazendo por si mesma? Eu posso aqui ajudar, eu posso aqui conversar como eu faço todos os dias, te convido a estar comigo. No entanto, o poder decisivo para isso é teu. E você pode. Movimente-se nesse sentido, tá bom? Cuide de si mesmo, cuide dos seus pensamentos. Fique bem. Bom, vamos aqui. Eu tô com alguma dificuldade, eu não sei o que está acontecendo, para abrir o meu Chrome aqui. Eu não estou conseguindo abrir os e-mails, não estou conseguindo abrir Facebook, nada. Eu vou tentar fazer isso pelo celular, mas enquanto eu leio por isso que eu não entrei no chat também ainda. Não sei, meu Chrome não tá entrando nada aqui, mas daqui a pouco vou tentar pelo Explorer durante a música e ver o que acontece. Você pode mandar o seu áudio também aqui no nosso 9246-960. Tem um áudio aqui, eu não ouvi esse áudio. Vamos ouvir juntos, tá? Eu não sei se é um comentário, um conteúdo, o que é. Vamos lá. Oi, Dom, tudo bem? Beleza, meu querido. É o seguinte, eu quero te explicar, eu tive com um amigo meu e ele manja pra cacete de informática. Todas essas correntes, tá? Assim, 99% das correntes. Você vê que o cara chega, ele manda a corrente pra você, aí você recebe, aí você quer repassar, porque sempre tem uma palavra de apoio, uma palavra legal para o amigo. É sempre legal, pô, é aquilo que a gente deseja para os amigos, é verdade. Só que aí os hackers, eles são espertos, eles pegam pelo lado do sentimento das pessoas. E aí eles mandam repassar, falam, olha, se você, tipo assim, você é um grande amigo meu, gosto pra cacete de você. Ele pega o lado sentimental, os caras são espertos, pega o lado sentimental. E aí você faz assim, olha, manda essa mensagem para 10 amigos seus, e se eu receber pelo menos 5, é que eu tenho grandes amigos, tudo isso aí é tudo corrente feita por hacker. Tá? Esses caras, eles pegam o quê? Eles disseminam isso na internet, no WhatsApp, para quê? Para pegar os dados das pessoas, para pegar o quê? O WhatsApp da pessoa. Então, às vezes, o teu celular pega um vírus, você nem sabe. O cara pode ferrar o teu celular numa dessa daí, pegar as tuas informações. Então, tudo quanto é corrente é fria, tá? Isso aí é um puta de um especialista que trabalha com essa área. Então ele falou, nesse tipo de coisa, você não manda de volta e nem repassa, você deleta, tá? Porque isso aí normalmente dentro tem vírus, tá? É um vírus que só o hacker sabe, é uma codificação, porque tudo que você tem no celular não se perde. Isso aí fica na memória permanentemente do celular. Mesmo você deletando, fica na memória. Você vê esses caras da Lava Jato, os caras vão buscar coisa do celular do cara que o cara já apagou faz tempo. Então isso fica e pode criar um problema lá na frente, tá? Então quando é corrente, cara, é lógico, a gente tem a boa vontade porque a gente gosta das pessoas e a gente quer o bem das pessoas, né? Que nem fala, olha, os caras pegam por onde? Pela religião, pela amizade, sabe assim, pela sutileza com as outras pessoas, para quê? Para poder enganar. Então fica muito esperto, quando tiver corrente, cara, deleta. Eu, infelizmente, eu não respondo, eu nem mando de volta, porque eu sei que é vírus. A maioria disso aí é tudo vírus, e eu não quero ter meu celular clonado, qualquer coisa assim. Então fique esperto, quando você pegar essas coisas, deleta, e não manda de volta pro cara, não faz nada disso, nem repassa pro resto do pessoal, beleza? É só uma dica aí, de um cara que manja pra cacete, tá? Falou, não sou eu não, é um amigo meu que manja pra caramba disso daí. Um grande abraço, tchau. Obrigado, eu não sei quem é, não deu o nome dele aqui, eu não sei nem se ele, enfim, esse aparelho aqui que mandou essa mensagem, geralmente vem mensagens de uma mulher, mas eu achei super interessante, né? Eu não sei se foi motivado por um comentário que eu fiz essa semana aqui, pedindo para que as pessoas não fiquem mandando correntes para o WhatsApp da rádio, que é muito chato. Eu, além de tudo isso que esse amigo falou, e ele tem razão,
é muito chato, né? É coisa sentimental. Eu também acho muito chato. Se você realmente for amigo, copia e colhe, isso eu acho bobo, chato. Eu nunca faço isso também, nunca respondo. É muito chato. E eu tenho recebido até propaganda. Eu recebi anteontem, uma propaganda de uma empresa dizendo: conheça a empresa que está arrebentando. E aí eu respondi para a pessoa dizendo, e agora depois que esse amigo falou, nem isso eu vou fazer mais. Mas eu respondi pedindo para que, por gentileza, não ficasse enviando, e a pessoa me respondeu assim: olha, me desculpe, mas é que você estava, esse teu número estava na nossa mala dos vencedores do sucesso, de empreendedores do mundo, então vou deletar você. É muito chato isso, né? Então vamos usar isso aqui pra gente interagir. Pra mim, tudo que é pessoal, tudo que vem do seu coração, tudo que você quer falar, como o nosso amigo agora fez, é lindo. Eu adoro isso. Seja lá o que for, né? Agora essas correntes, esses pensamentos assim, realmente são muito chatos. Bom, João nos mandou aqui uma mensagem dizendo o seguinte. Ele é de Vila Velha, no Espírito Santo. Bom dia a todo mundo. Eu sempre ouço as reprises à noite. Eu gostaria de que você comentasse sobre tristeza. Há mais de um ano eu me tornei uma pessoa mais consciente sobre a vida e as relações. Mas eu confesso que, apesar de tudo, de ter um certo controle e bom nível de consciência, eu ainda sofro constantemente com a tristeza. Isso acontece desde que eu era mais jovem. Hoje eu tenho 47 anos. Mas eu acho que aproveito pouco a vida, as coisas da vida. Sempre tenho a necessidade de estar cercado de pessoas, não consigo curtir a vida sozinho. Não sei de onde vem essa tristeza. Sempre quando eu tento me curtir, fica só e isso piora. Eu não consigo compreender esse fenômeno. Sou extremamente emocional, às vezes eu sinto um vazio imenso. Já busquei ajuda indo a igrejas, fazendo terapias, mas eu consigo perceber nitidamente que essas coisas não são necessárias em minha vida. Desde que me tornei mais consciente, passei a cuidar da minha mente, dos meus pensamentos, eu senti uma certa melhora. Mas ainda sinto falta de viver bem comigo mesmo, de passar uma energia boa às pessoas que me cercam, de me sentir mais alegre, mais feliz. Eu tenho tudo para me sentir assim. Enfim, grande abraço a todos, João. Meu querido João, tudo de bom, meu amigo. João, eu não sei se você está ouvindo o programa desde o começo, mas eu fiz algumas referências aqui nas reflexões que fizemos até esse momento aqui no nosso encontro, sobre os frutos, as alegrias, as possibilidades, as profundidades, as perspectivas, os cenários da tristeza. A tristeza não é algo mau. A tristeza não é algo a ser evitado. Eu acho que nós vivemos, quer dizer, não é que deixa eu refazer essa frase. Não é algo a ser para que a gente fuja. Né? Claro que eu vou evitar a tristeza, é claro que eu não vou buscar a tristeza, sem dúvida. Né? Então, por isso, deixa eu recolocar essa frase. De qualquer maneira, nós vivemos na ditadura das alegrias, na ditadura das felicidades. Eu vou te confessar um negócio, eu acho que a alegria, eu não estou falando de felicidade, eu acho que a alegria é mais burra que a tristeza. Eu acho que a tristeza nos gera movimentos mais amplos, porque ela se desconecta da euforia. A euforia é distração. A tristeza rouba a distração. Falando, por exemplo, das minhas produções. Quando eu estou triste, eu sinto que os meus textos são melhores. São mais profundos, talvez. Quantos programas ótimos saem da tristeza aqui também? Não que não saia da alegria, não que os textos que saiam da alegria, mas a tristeza ela tem um componente a mais. Ela nos traz uma perspectiva a mais, ela nos dá o tom, como o Saramago chamava da melancolia, sou um melancólico. Nos traz também profundidade. Isso não pode viciar. Tem gente que se vicia na tristeza. Né? Começa a ler somente o Fernando Pessoa, que é maravilhoso. O Fernando Pessoa é um exemplo de quantas coisas lindas a tristeza traz. No entanto, ainda que seja assim, não só o Fernando Pessoa, tantos artistas, tantos autores, músicos, enfim, fizeram obras maravilhosas que partem da tristeza. Acho que o próprio Kafka pode ser compreendido como um cara assim. Né? De qualquer forma, a tristeza nos impulsiona de uma maneira que quando você passa por esse túnel, é um túnel, e sabe que vai passar, termina, os túneis não são eternos, você se pacifica diante dela.
Talvez, ô meu amigo João, o que falta em você seja conhecer a tua tristeza. Você me falou assim, eu sempre busco estar perto de pessoas, eu sempre tenho que ter alguém perto, e quando eu não tenho ninguém eu fico triste. Será que você não está tentando evitar esse encontro com a tua tristeza? Será que o que está faltando não é em determinado momento quando você ouvir ela chegando no seu apartamento, batendo na porta, e você diz, quem é? É a tristeza. Aí você abre a porta e fala assim, tristeza, bem-vinda, tristeza. Eu sei que você não vai ficar muito tempo aqui, porque você sempre tem pressa, você sempre vai embora, né? Ficará se eu ficar te evitando, te acuando, te hostilizando. Mas se eu não fizer isso, eu sei que o que você quer é só tomar um café. Então senta, eu acabei de passar um café, tristeza. Senta na mesa ali. Aquela cadeira é para você, vamos conversar. A tristeza com a sua expressão melancólica, seus olhos fundos, sua voz rouca e deprimida e monocórdica. Falará sobre os seus pensamentos e devaneios. Você vai ouvir aquilo e vai falar, poxa vida, o que está passando aí no coração da tristeza, né? O sol que iluminava a sua sala quando a tristeza tocou a campainha, de alguma maneira se escondeu. O sol se esconde da tristeza. Então o dia ficará nublado. Aí você vai ouvir, enquanto conversa com a tristeza, a chuva, e a tristeza vai dizer, você está ouvindo as gotas de chuva? Eu gosto da chuva. E aí você vai falar, poxa, até que a chuva é interessante. Aí a tristeza dirá, você está vendo as nuvens carregadas? É bonito, né? Aí você vai ver a tristeza que não é tão carrancuda assim. Ela tem o que te agregar. Depois que vocês tomarem umas 2 xícaras de café, a tristeza olhará para o relógio e dirá, agora eu preciso ir. Muito obrigado por me receber. Você levantará. Não quer mais um café, tristeza? Não, obrigado. Aí abre a porta, a tristeza vai embora. Você senta, fica pensando naquilo, um tom de melancolia ainda, que vai se diluindo na mesma medida em que as nuvens se diluem. Daqui a pouco o sol penetra as nuvens já escassas e dispersas, e aquele raio penetra a tua sala, por entre a cortina. Igual a foto que eu botei hoje no Facebook, não sei se você viu. Eu acordei, passei pela sala e vi aquele sol penetrando as cortinas, tirei uma foto, publiquei. Depois você vê. E aí de novo o sol e o calor e a vida se restabelece. E agora você voltou a estar feliz, mas uma felicidade diferente. Não é uma felicidade eufórica, nem uma felicidade que depende de ruídos de vozes e companhias, de gente em volta, de aplausos, de distrações. É uma felicidade um pouco melancólica até. É uma felicidade mais profunda, porque agora a felicidade deixou de ser apenas alegria. Ela virou mais completa, porque a nossa felicidade se completa quando ela permite que pontuações de tristeza faça com que ela seja mais profunda. Você entende? Quem sabe, da próxima vez que a tristeza bater na sua porta, você não prepara esse café. Mensagens. Isn't She Lovely? Aqui no Mensagens Chegam pela Manhã, música boa, né? Olha, eu não tô conseguindo aqui na minha máquina, eu acho que é coisa da minha máquina abrir o Google Chrome, nem o Internet Explorer. Isso quer dizer que eu não... Por isso que eu não entrei no chat. Eu quero só mandar um beijo para as pessoas que eu sei que estão no chat da rádio agora de manhã, mas infelizmente por conta disso não vou conseguir entrar no chat, excepcionalmente nessa manhã. Tá? Então eu estou puxando os e-mails e tudo mais pela internet no meu celular. É o jeito aqui, porque eu vou provavelmente ter que reiniciar a máquina e obviamente pelo fato de estar no ar agora eu não posso fazer isso, tá bom? Valdir Moreira de Frutal, Minas Gerais, mandou um e-mail aqui dizendo o seguinte: ao buscar informações sobre a música Trembala, eu descobri não só a autora, mas também a sua web rádio e você, Flávio Siqueira. Foi um achado e com isso passo a engrossar um pouquinho mais sua audiência. Inclusive baixei o aplicativo para o meu Android. Suas afirmativas e pensamentos coadunam com a minha forma de ver a vida. Poxa, Valdir, muito obrigado, meu amigo. Coisa boa receber uma mensagem assim de alguém que chegou agora aqui na rádio e já se manifestou, já trouxe a sua opinião. Muito obrigado, meu querido. Tudo de bom para você. Deixa eu avisar você, Valdir, que você está chegando agora, que a gente vai mudar o nome, tá, da rádio. Os aplicativos vão mudar também e isso não vai demorar. Agora mesmo, enquanto a música estava tocando do Stevie Wonder, eu estava respondendo uma mensagem da Paty. A Paty
é a nossa locutora, né? A Paty é a dona dessa voz aqui, ó. Comunicação, espiritualidade e gente. Rádio Vagalume. É uma linda voz, né? E obviamente que ela vai continuar gravando as vinhetas da... Quase que eu falo o nome novo da rádio. Eu não quero falar, eu quero fazer uma surpresa ainda. Então ela já está terminando de gravar. Eu acho que hoje ainda eu começo a montar as vinhetas e tal. No fim de semana eu quero terminar isso. O Rafa, que é o nosso querido Rafa Arinelli, que cuida da identidade visual, da cara, da marca, da rádio e tal, também está trabalhando nisso. Imagino que semana que vem isso também já deva estar pronto. E aí é uma questão de poucos dias para já dizer o nome, já começar a antecipar o nome novo da rádio para quando ela estiver no ar, tá bom? Mais um e-mail. contato@webradiovagalume.com. Flávio, um belo dia para você e a todos os presentes nessa sexta-feira. Tem um negócio que vem beliscando na mente, que são frases publicitárias, que o tempo todo vem sendo divulgadas, como por exemplo, o carro não é um item de luxo, é uma necessidade. Faça uma faculdade e seja alguém na vida. Enfim, tantos outros papos que nos dão uma ideia de que nós podemos realizar os nossos sonhos, que nada é impossível, tal. Pois é, Flávio e ouvintes, era isso que eu queria dizer, meu amigo. Fale um pouco sobre esses assuntos para nós, ligados aqui na Web Rádio Vagalume. Abraço para todo mundo, ótimo fim de semana. Edson Santos, quem nos escreve. Meu querido, muito obrigado. Eu falei agora há pouco, Edson, num determinado ponto do nosso encontro aqui, que as indústrias, de maneira geral, seja a indústria publicitária, mesmo, infelizmente, isso está se transformando já há algum tempo numa indústria, que é a indústria da educação, né? Tenta nos pasteurizar, nos massificar, nos homogeneizar. Quanto mais parecidos forem os pensamentos, mais fácil é dominar. Existe uma técnica publicitária que os políticos usam, que a publicidade usa, que os veículos de comunicação usam. E note que eu não estou aqui projetando nenhum juízo moral sobre isso. É só uma constatação. Quando você vai vender um produto, por exemplo, seja ele qual for, né, você precisa saber para quem você vai vender. Isso é uma técnica básica de vendas. Quando eu escrevo um livro, eu me lembro quando eu escrevi o meu primeiro livro, o 10 Histórias e Algo Mais, a editora dizia assim: para quem é esse livro? Essa é a pergunta que todos fazem. Para quem? O autor também, quando ele vai pensar na capa, no conteúdo, no nome do livro, para quem? Eu não conseguia responder isso no primeiro livro. No segundo, também não. No terceiro, eu desisti. Quando eu faço a rádio aqui e penso na programação da rádio, eu também não penso num público específico. Afinal de contas, eu toco o Isn't She Lovely do Stevie Wonder, como eu toquei agora, ou a Billie Holiday, como eu toquei ontem, e toco o Stitches, que é um pop atual, e toco música clássica também. Quem é o público? Toco Cartola. Quem é o público? Não sei. E eu acho muito livre quando você se desapega de ter um público-alvo. No entanto, a minha função aqui é a liberdade, é ser selvagem. Eu não estou aqui querendo vender nada. Se eu quisesse, a minha postura deveria ser outra. Então eu segmentaria a programação, por mais que na internet não haja mais, pelo menos na proporção que havia, a coisa que nós chamávamos de segmentação, nicho de mercado, mas há uma lógica, há um público. Tem canais de gamers, tem canais de donas de casa, tem canais de gente que está lá para falar mal dos outros, enfim. Tem públicos, canais de pensadores da esquerda, canais de pensadores da direita. Isso está mais ou menos dentro do caos que é a internet, segmentado. No entanto, essa lógica do consumo, essa lógica da segmentação é o que se impõe quando, por exemplo, um político vai pensar naquilo que é chamado popularmente de plano de governo. Por que os políticos, por exemplo, na última eleição agora em São Paulo, para prefeito, basicamente falavam sobre saúde? Será que eles mesmos estavam preocupados com a saúde e farão algo pela saúde, o Dória agora que foi eleito? Ou será que isso não é o anseio do povo, a partir de uma pesquisa, ouvindo a sociedade, ouvindo as pessoas, então as pessoas manifestam aquilo que querem e o político simplesmente reverbera aquilo que o povo quer ouvir? Planos de governo geralmente são propostas de marketing. Que você se lembra de algum governo que, ao se eleger, de fato executou aquilo que propunha no tal plano de governo?
É marketing. Então eu preciso saber o que o povo quer. Por isso que uma campanha eleitoral não existe sem muitas pesquisas tal. E essas frases também servem para formatar o pensamento. O carro é uma necessidade. É óbvio que é uma necessidade para o governo, é uma necessidade para os bancos. Hoje em dia, felizmente, existem tantas outras possibilidades para que você não dependa do carro, por exemplo. Quando você compra um carro, você está pagando imposto, você está pagando seguro, você está pagando combustível, você está pagando as peças, você está pagando banco, você está pagando juros, você está pagando um monte de coisa. Aí eu falo às vezes para as pessoas, não vale a pena ter carro. Aí alguém diz, mas o carro é um bem. Não, não é um bem. Porque se você para de pagar o teu bem, o governo, pagar o imposto, por exemplo, o governo pode ir nas ruas apreender teu carro. Então não é teu bem, é do governo. Ou se você não paga a prestação, o banco vai lá e toma o teu carro. Então não é teu, é do banco. Que bem é esse? Então essas frases vão nos modelando, vão nos formatando, vão nos reduzindo. Viver fora delas tem um ônus, ô meu querido Edson, e é por isso que a maioria não vive. Porque a partir do momento que eu rechaço, ou pelo menos que eu não assimilo prontamente essas frases de efeito que são divulgadas por aí, eu vou ser obrigado a ter as minhas frases, os meus pensamentos, as minhas ideias, as minhas escolhas que podem muitas vezes irem em contraponto, no antifluxo das escolhas da maioria. E aí um ambiente de defesa se articula do pensamento vigente de pessoas próximas a você, que ingenuamente, e às vezes até pensando no teu bem, vão dizer, ô Edson, o que é isso? Você está muito revoltado. Edson, que pensamento é esse? Você deve estar ouvindo muito aquele careca lá, Edson. Edson, e aí existe uma rede tentando te trazer para o ordinário, para o pensamento massificado, seja ele qual for, porque o pensamento massificado se projeta em guetos, em grupos, maiores ou menores. Tem grupos menores de pensamentos massificados que acham que, por serem menores, estão fora da massa ou do fluxo, quando na realidade são só pequenas expressões, guetos, representações de um fluxo ou de uma massa maior. Portanto, a questão é, quais são os seus pensamentos? Quais são as suas necessidades? Quais são as suas importâncias? E esses valores, esses pensamentos devem ser revisitados, revalidados, repensados o tempo todo. Uma vez que você chegue a essa resposta, ela não será suficiente para amanhã. Talvez seja para hoje, mas não para amanhã. Então, meu querido, alimente os seus pensamentos, alimente as suas importâncias. Se as pessoas acham que ter carro é fundamental e você não quiser, não tenha. Se você acha que é importante, tenha. Também não é viver no antifluxo só por uma questão de necessidade de se contrapor, porque isso também é um fluxo de massa. Tem muita gente que tenta se vestir diferente, falar diferente, se alimentar diferente, enfim, por insegurança e por mecanismo, por recurso de adensamento, de aglomerado a outro grupo, a outra massa. Esse não saiu do fluxo, saiu de um fluxo e entrou no outro. O nosso desafio é descobrir quais os nossos fluxos. Às vezes eles vão se vincular ao da maioria e não há problema algum, você não precisa ser diferente e nem ser igual, você tem que ser você, tá bom? E esse você vai sendo descoberto, revelado, interpretado, observado, movimentado enquanto você caminha. Sobre isso também, a Deise Aur mandou uma frase aqui que eu acho que ela assina como Matrix, então deve ser do filme, né? Que diz assim: vocês vão para uma área e se multiplicam até que todos os recursos naturais sejam consumidos. A única forma de sobreviverem é indo para uma outra área. Há um outro organismo nesse planeta que segue o mesmo padrão. Você sabe qual é? Legal, Deise. Muito obrigado pela sua ajuda aqui. E ela manda mais um pensamento em relação à tristeza que nós estávamos falando, dizendo o seguinte: a tristeza às vezes não é só vista, mas companheira de jornada, que nos faz perceber que as mesmas razões de nossas alegrias podem se converterem nas causas de nosso sofrimento. Tem razão. Valeu, Deise, mais uma vez, bom fim de semana para você, tá bom? Ainda no nosso e-mail, e ainda sobre tristeza, a Clarete de Bauru, em São Paulo, escreveu assim: bom dia, Flávio, quando se está triste,
Entre no quarto, converse contigo mesmo e põe para fora. Chore, chore muito, que a tristeza vai embora. Depois a gente se sente leve, livre, sem pesos. Beijos. Obrigado, Clarete. Tudo de bom. Eu acho que pior do que a tristeza, Clarete, é o medo da tristeza. Aliás, o medo é sempre o fantasma que assombra todas as coisas, né? É o nosso medo. É o medo do dentista, e aí quando você está no dentista, você vê que você sofreu uma semana antes de ir, sem a necessidade daquele sofrimento todo. É o medo da morte, é o medo do outro, é o medo do julgamento, é o medo da escassez, é o medo da chuva, enfim, é o medo da doença, é o medo da solidão. E aí, de medos em medos, a gente vai tentando evitar a tristeza, quando na realidade a tristeza não é má. Ela é só um ingrediente da vida. Vilma Demoner, de Cornélio Procópio, no Paraná, também manda um e-mail dizendo o seguinte: bom dia, muito bom estar com vocês, beijos, muito obrigado, querida Vilma, beijo para você também, obrigado pela sua mensagem. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui no nosso WhatsApp, 5192461960, hoje eu estou tendo que ver tudo pelo celular aqui, ainda não estou conseguindo abrir o Chrome, mas não tem importância não, felizmente a gente tem esse recurso, né? Vamos para o áudio aqui do nosso WhatsApp. Bom dia, Flávio, bom dia, Vagalumes. Sexta-feira chuvosa aqui em São Paulo. E Flávio, eu segui a sua dica, vi o filme Transcendência e tô até agora aqui caraminholando, tentando entender o que eu vi, pirando o cabeção. E o filme me lembrou muito, inclusive, uma peça que tem um livro que chama O Teste de Turing, porque esses temas, né, quando envolve tecnologia, o ser humano, máquinas, inteligências artificiais, né? É muito interessante e sempre me faz refletir sobre o quão humanas são as máquinas, no fim das contas, e o quão mecânicos, maquinados, sei que eu posso usar esse termo, estamos ficando, né? O ser humano está ficando. Muito louco isso, e enfim, ainda estou tentando aqui digerir o que eu vi no filme, entender, são tantos pontos de vista, né? Bom, por fim, a conclusão que eu chego é que só nos resta amar, né? Tentar amar uns aos outros e a nós mesmos. É isso aí, um bom dia para todos vocês, um beijo e até mais. Muito obrigado, Luna. Outro beijo para você, tudo de bom. Esse filme foi uma indicação aqui na rádio, né? É o Transcendência, com o Johnny Depp. Ele fala justamente sobre isso, inteligência artificial, e sobre a possibilidade de você projetar a consciência de um homem numa máquina, e o homem vira a máquina, e os poderes que isso dá a ele são temas a serem pensados, e são temas que não são tão ficção assim. Recentemente eu estava vendo um documentário, eu acho que chamava O Tempo, no Now. É um documentário produzido por brasileiros, é uma produção acho que franco-brasileira. Então são pensamentos de filósofos, de físicos, de religiosos, que falam sobre o tempo e a importância do tempo. E aí tinha um cientista italiano dizendo sobre processos avançados justamente de se trabalhar nessa projeção de consciência e o que se chama, né, nessa tecnologia de expansão de consciência. Então são dois aspectos. Um deles é o seguinte: isso o Miguel Nicoleles, que é o cientista brasileiro, já tem falado muito sobre estudos avançados que tentam entender como você pode projetar a sua consciência para fora do teu corpo. E como a consciência, ou o pensamento, né, porque não se sabe exatamente, cientificamente falando, o que é consciência. Nem cientificamente, nem espiritualmente, a gente pode filosofar sobre isso, mas ninguém tem uma definição objetiva sobre o que é consciência. A neurociência diz que a consciência é fruto do cérebro. É o acúmulo de conexões neurais que produzem aquilo que nós chamamos de consciência. É uma fresta. Eu acho que é uma fresta muito reduzida. Enfim, mas é uma fresta. De qualquer maneira, o que está se discutindo é como se projeta isso para fora. Porque se a consciência precisa do corpo para se manifestar, ou para se projetar como nós conhecemos, pode existir uma maneira de, à medida que a gente descobre o que ela é, de transferi-la. Nesse filme Transcendência, a consciência de um homem já morrendo, doente e tal, foi transferida para um computador, né? Se o homem não é o corpo, e se a consciência é algo que está fora do homem, é possível
teoricamente, transferi-la para outro objeto, ou para outro corpo, ou para outra coisa. A ciência vive dos paradoxos e das impossibilidades. Ainda que você não consiga a explicação de uma dessas impossibilidades, como eu escrevi hoje de manhã, quando você vai em direção ao horizonte, muitos cenários aparecem, né? Então está se pensando nisso, medindo os impulsos elétricos que formam o pensamento é formado por impulsos elétricos. Nesse teste do Nicoleles, eu já falei até aqui na rádio, eles colocavam um macaco com ligações no seu cérebro, sendo medido e tal, e ao mesmo tempo recebendo impulsos de uma outra pessoa, né? A milhares de distância, se não me engano, num outro planeta, e aquela pessoa, a partir daqueles impulsos elétricos decodificados pelo computador que iam até as conexões estabelecidas naquele macaco, faziam com que ele repetisse os movimentos do outro lado do mundo, né? Isso tecnologicamente falando. Eu me lembro agora da experiência dos 100 macacos, se não me engano. Alguma coisa assim. Macacos numa ilha e macacos em outra ilha, sem nenhum tipo de contato. Macacos em uma ilha foram ensinados a fazerem determinado procedimento, que não era natural, que não era habitual naquela cultura dos macacos. Passando um tempo, os macacos na outra ilha começaram a fazer da mesma maneira que aqueles que não tinham contato com eles aprenderam, estabelecendo uma conexão que a gente não vê. Existe uma conexão entre todos nós. Eu estou usando palavras aqui para me conectar com você, né? Letrinhas, frases, para decodificar o meu pensamento. Mas o que é o meu pensamento? O meu pensamento não cabe nessas palavras. Essas palavras reduzem aquilo que em mim se movimenta com muito mais velocidade, intensidade e amplitude do que o meu vocabulário pode traduzir. No entanto, isso está se processando em mim. E de alguma maneira, a partir da mídia das palavras, das letras, que por sua vez se utilizam dessa mídia nossa aqui, da rádio, do streaming, enfim, chegam até você e interferem naquilo que você é, produzindo em você outros pensamentos, outros movimentos. Quantas pessoas estão conectadas agora e de alguma maneira uma interferindo na outra? E eu tenho certeza, eu falei do movimento meu para você, mas do teu para mim, não só o teu, Luna, que mandou esse áudio e que me provocou essa reflexão, mas quem está ouvindo quieto, só pensando, né? Só presente, concordando ou discordando, ou desconfiado, não importa. Quem está aí, de alguma maneira, também está emanando, irradiando algum tipo de interferência de pensamento que, mesmo que eu não tenha condições de avaliá-los ou discerni-los objetivamente, eu sei, eu sinto. Há uma comunicação. Eu sei que há. Nós estamos nos comunicando, não só nós aqui, né? Mas sem saber, você aí que está me ouvindo, está sofrendo interferências de pensamentos, de posturas, de consciências, de gente que você não tem ideia que existe. E de alguma maneira, tudo se tocando, tudo interferindo. A ciência está tentando capturar esse conceito que pode ser assumido como um conceito filosófico até, e tentando projetar isso numa explicação tecnológica. Então, voltando para o documentário que eu dizia, o cientista italiano dizia: o que nós estamos tentando fazer é, em determinado futuro próximo, implantar no homem um chip, um átomo, enfim, algo tecnológico que expanda os seus pensamentos. Isso que a gente conhece hoje como Google, como internet, é o esboço, rascunho mínimo de algo que está se pensando, se fazendo, se construindo para um futuro próximo. Então, nessa possibilidade descrita por esse cientista, os pensamentos serão armazenados numa grande internet, nas nuvens, né, como nós conhecemos o SoundCloud, o Dropbox e coisas do tipo. E então, através desse mecanismo tecnológico, a gente vai ter acesso, como pensamento, a toda a cultura do mundo. E é engraçado que eu estava esses dias falando que a tecnologia que nós conhecemos e chamamos de tecnologia evoluída, ela já está presente. Os ingredientes, as ferramentas, as tecnologias que desenrolaram na mais avançada tecnologia atual já estavam presentes na pré-história. É que nós não tínhamos as ferramentas, o conhecimento, mas potencialmente tudo estava aqui. O celular,
o computador e coisas que virão ainda. Assim como a tecnologia do futuro também já está instalada na nossa realidade, mas o nosso pensamento, que ainda é cartesiano, é limitado, é enquadrado, enfim, ele leva um tempo para perceber isso, que é absolutamente normal, mas uma coisa vai levando a outra. Eu estou dizendo com isso que essa tecnologia da internet, por exemplo, é o esboço de algo que será uma simbiose entre o nosso físico e a nossa mente, a nossa alma, a nossa consciência, enfim, dê o nome que quiser, e o que é produzido tecnologicamente. Então vai chegar um momento que o seu pensamento vai ser confundido com isso que se coloca, que se abastece, que se alimenta nas nuvens como informação. Pode ser bom, por um lado, como tudo, né? Essa coisa de aprender idiomas, de estudar isso ou aquilo, vai se tornar obsoleta. Eu preciso entender sobre física nuclear. Então deixa eu pagar esses dados aqui. Opa, já sei tudo sobre física nuclear. Vai acontecer. Isso vai ser bom ou vai ser mal? A tecnologia não é nem boa nem má, né? Ela não é. A tecnologia é amoral. O que projeta bondade e maldade somos nós. O ser humano está preparado para isso? Quem é que vai dominar essa informação? Quem vai abastecer esse conteúdo? Que tipo de humanos e de relações nascerão a partir disso que hoje se esboça, se projeta em filmes, né? A arte sempre antecede a realidade. Em livros, ou como a aluna falou, em peça de teatro. Então a gente está intuindo isso porque na realidade essa informação, essa condição já está no ar. De alguma maneira as mentes sensíveis, as almas sensíveis já estão capturando isso e traduzindo isso conforme os próprios conhecimentos. Então o esotérico dirá, porque os ETs estão aqui influenciando, os mestres ascensionados, lá é a linguagem dele. O religioso dirá, porque Deus vai colocar, e o diabo, lá é a linguagem dele. E o cientista dirá, porque nós vamos, lá é a linguagem dele. Mas está tudo dizendo a mesma coisa. Linguagens diferentes. As pessoas estão intuindo isso. Então a arte já começa a falar. Os filmes, os livros, a literatura, os pensamentos. E obviamente, por fazerem parte dessa sociedade, os cientistas também. Vamos descobrir, vamos trabalhar, vamos usar isso para o bem. Como sempre. E como sempre, pessoas interessadas em poder, em manipulação, em dinheiro pensam. Isso vai ser fundamental para a gente enquadrar a sociedade e então artificialmente promover aquilo que todos querem, que é a paz mundial. Na minha opinião, a tal paz mundial virá disso. Portanto, será uma paz absolutamente relativa. Não vejo outra maneira da gente conquistar esse ideal que se dissemina há tanto tempo de uma sociedade perfeita, né? Se não for artificialmente, porque naturalmente o ser humano é ambivalente, naturalmente o ser humano é contraste, naturalmente o ser humano é alegria e o ser humano é tristeza, mas o ser humano não aceita isso. A gente falou bastante sobre isso aqui, né? A perspectiva da tristeza. Então o ser humano quer domesticar isso como domesticou o planeta, como domestica os animais, como domestica as belezas naturais, como vai matando o planeta. O ser humano acha que o ordinário, que o natural não serve. Ele precisa se impor sobre isso. Então a tecnologia vai sendo um instrumento para essa imposição idealizada nesse discurso de paz mundial. Na minha opinião, isso vai sendo preparado também por esse discurso positivista e utópico, disseminado por pensamentos ligados ao que nós chamamos hoje de nova era, dizendo para as pessoas, olha, vamos chegar à paz mundial, faça a meditação, faça... E as pessoas acreditam. E quem é que vai criticar isso? Todo mundo quer paz, não é? E aí começa uma simbiose que eu acho perigosa e que eu acho que são coisas diferentes. Uma confusão, e essa é uma confusão que eu faço críticas aqui constantes, das religiões, por exemplo, já não se assumirem como tal. Não somos religião, nós somos uma ciência, que a ciência nos legitima, sendo que a ciência é uma fresta. A ciência não tem poder para legitimar ou deslegitimar nada. Nem a ciência, nem a religião, nem a filosofia, nem nada. Tudo está em processo, tudo é em parte, tudo é fragmento, tudo está sendo descoberto, tudo está sendo visto, tudo está sendo entendido, tudo está sendo interpretado. E o processo de interpretação e o centro de interpretação é cada mente, cada consciência, cada olhar. E na minha opinião, isso deve se processar especialmente em nós como valores, como
consciência, como conteúdo. Não é a teoria, não é a técnica, não é a ferramenta, não são os discursos tecnológicos, porque isso só nos distrai. São os significados que se projetam enquanto eu lido contigo, enquanto eu me proponho na vida a não ser um cara consumista, enquanto eu não estou por aí tentando levar vantagem sobre você, enquanto eu me imponho como ser humano que reconhece os seus próprios limites e os assume, e os expõe, e os aceita, e sabe que isso é fresta para crescimento, para evolução, para expansão de consciência e não outra coisa. Então essa contradição, nesse discurso que eu falava agora há pouco, ligado a esse pensamento, esse conceito de nova era, o envolvimento da ciência tecnológica, ele vai se mistificando, né? Então eu fico vendo, às vezes na internet e tal, esses papos assim, não, porque os ETs, a sociedade dos ETs que está influenciando, porque o mundo vai ser visitado, as interferências dos planetas, porque a tecnologia... E vai um assunto de distração que mistura misticismo com crença, com tecnologia, e que vai confundindo as pessoas e preparando as pessoas para esse novo tempo de paz artificial, onde então uma consciência artificial se sobreporá sobre esse produto coletivo de pensamentos, movimentos, intenções, ideais que nasce da gente e que eu chamo de consciência. Por isso mesmo digo consciência como movimento coletivo. Eu não estou dizendo com isso que os ETs não existem, que não tem, não é nada disso. Espero que você entenda o que eu estou falando. O que eu estou falando é que a mistificação disso tudo vai nos gerando distrações. E nas distrações a gente não percebe os verdadeiros movimentos, que no fim das contas têm a intenção de nos enquadrar. Tudo aquilo que rouba a minha humanidade, e a minha humanidade está ligada ao fato do reconhecimento das minhas ambivalências, dos meus contrastes, das minhas falhas, dos meus defeitos, das minhas impossibilidades, das minhas tristezas, e consequentemente das tuas também, e naturalmente a aceitação delas. Tudo que me rouba, tudo que me distancia disso, está produzindo um tipo de sentimento, de, abre aspas aqui, de consciência artificial, né? Que no fim das contas me enquadrará num ser que não sou. Por isso eu não vejo o nosso futuro humano, mesmo, eu tenho que ser honesto, com otimismo. Eu não... Bom, isso você que me acompanha há algum tempo já sabe disso, né? Eu não acredito na utopia da paz mundial, tal. Não fora dessas configurações que eu acho que gerará mais males. No primeiro momento, à medida que isso vai se tornando realidade... eu acho que o mundo vai experimentar um tempo de prosperidade, de paz, falta de guerras, mas é artificial, né? É a partir da supressão da nossa humanidade. E quando isso acontece, o ser humano, que é ser humano, em determinado momento vai ter que romper esse tipo de coisa. É como você tentar colocar uma barragem em águas selvagens. Nós somos assim. Uma hora isso rompe, como houve lá em Mariana, né? No ano passado, aquela tragédia toda. Claro que isso aí tem a ver também com a displicência e tal, aí já é outra história. Mas de qualquer maneira, quando isso romper, então a humanidade extravasará já numa outra configuração. E eu acho que isso pode ser muito perigoso. Enfim, vamos longe aqui, né? Já que a gente está falando bastante hoje, eu vou diminuir as músicas e vou valorizar aqui os conteúdos de WhatsApp, de e-mail, no nosso 519246960. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Flávio, adoro suas reflexões, obrigado por compartilhar com a gente, estou relendo o Éden. Engraçado que estou tendo outra visão de quando eu li pela primeira vez há 2 anos. Gabriela de Mogi das Cruzes. Muito obrigado, Gabriela. O Éden é o meu segundo livro. É um livro muito especial, um livro muito querido, e é assim mesmo, né, Gabriela? Um livro, uma pessoa, um pensamento, tudo muda, um filme. Às vezes você vê o filme ontem e aí você vê o filme hoje de novo e já é outra perspectiva. Às vezes você vê uma pessoa hoje e vê uma pessoa amanhã e já muda. Tudo é movimento. Que bom que você se permite ler novamente o livro e extrair dele coisas novas, novos pensamentos, novas perspectivas. Grande beijo pra você, tá bom? Bom dia, Flávio. Bom dia, vagalumes. Eu sou o Guilherme Tel, moro em Icaraí, Ceará. E eu só queria passar aqui para dar um bom dia. Bom dia e tchau. Legal, Guilherme Tel. Bom dia e tchau para você também. Tudo de bom, meu amigo. Fique bem. Obrigado pela sua mensagem aqui, tá bom?
Que mais aqui? 519246960. Bom dia, Flávio. Poderia postar no YouTube o programa do dia 31 de setembro. Eu queria baixar a mensagem que você leu para mim. A sua mensagem me deu forças, tal. Eu queria ouvir novamente ali. Obrigado, meu querido. Eu acho que esse programa já está postado no YouTube. Ah, não, peraí, de setembro. Eu estava pensando que era de outubro. De outubro foi postado. De setembro eu nem me lembro qual é, nem me lembro se está postado. Verei isso depois. Tá bom, meu querido? Muito obrigado pelas suas palavras carinhosas aqui. Um grande abraço para você. Flávio, bom dia. Quero deixar aqui uma dica em referência ao assunto da tristeza. É um filme que assisti. Mostra o papel da tristeza em nossas vidas. É o Divertidamente. Achei a história do filme muito boa para ajudarmos a nossa mente a entender um pouquinho sobre o papel da tristeza. É isso aí. Fica a dica. Sou a Maria de Itapevi, em São Paulo. Obrigado, Maria. É legal. Divertidamente é uma animação, né? E realmente é um filme interessante, leve, fácil de entender. Fica a dica aqui. Falar em dica de cinema, hoje é sexta-feira, 10 da noite no horário de verão, tem o Cinemação. Ouça se puder. O Cinemação é um programa aqui muito bem produzido, muito bem feito, que tem a intenção de falar sobre filmes, a filosofia, a história por trás dos filmes. Acontece sempre sexta-feira, 10 da noite e reprise domingo, meio-dia, tá bom? Flávio, parabéns, estou te ouvindo. Nosso querido amigo que manda mensagem é o Sebastião, aqui do Rio Grande do Sul. Tudo de bom, Sebastião. Obrigado pelas palavras carinhosas, meu amigo. Flávio, suas mensagens sempre são importantes em meus momentos de transformação. Estou curiosa com o novo nome da rádio. Manda um abraço aqui para Sueli, que está ouvindo a rádio comigo. A Camila Brás. Camila, para você, para Sueli, beijo para as duas. Tudo de bom. Aos pouquinhos eu estou soltando o nome da rádio assim para as pessoas mais próximas, tal. E até agora todo mundo está gostando. Que bom. Tomara que você goste também. Em breve eu trago aqui, tá? O nosso querido amigo que pediu o programa de setembro falou, não, é de outubro mesmo. Para que eu colocasse no YouTube, né? O de outubro tá no ar, viu, meu amigo? Eu sei porque hoje eu postei o Eduardo de Gravataí. Eu postei o programa de... hoje é sexta... do feriado, quarta-feira, no YouTube. E aí eu dei uma checada nas datas e eu tenho quase certeza que eu vi o do dia 31 lá. Dá uma fuçada lá que eu acho que você vai achar. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Bom dia, eu me chamo Jaeldes. Tenho dificuldade de me relacionar com as pessoas. O que eu posso fazer para melhorar? Sou de Belo Horizonte. Tenho uma mágoa de amigos que eu confiei no passado e hoje eu tenho medo de relacionar com essas pessoas. Acabo vivendo sozinho. Perdi o link da rádio. Me manda, por favor. Ele não deve estar ouvindo. Então deixa eu botar aqui. webradiovagalume.com. Tem gente que ouve a rádio às vezes no YouTube, né? E aí não tem o link da rádio, então nesse caso eu respondo aqui na rádio e respondo, vou apertar o botãozinho para responder pelo WhatsApp também, para esse nosso meu amigo. Meu queridão, eu vou ser bem breve aqui na resposta. A dificuldade de relacionamento é uma grande expressão, é um grande reflexo de uma dificuldade maior, que é uma dificuldade de relacionar com a gente, né? E a dificuldade de relacionar com a gente, obviamente que eu estou sendo simplista aqui, a gente poderia se aproximar, mas o tempo não vai permitir, tem a ver com o fato da gente não parar para nos encarar, para reconhecer quem somos, evitar aquilo que a gente não gosta na gente, negar os defeitos que nós temos. Defeitos eu coloco entre aspas, porque são características que nos ajudam em última análise a crescer também. E então a gente procura projetar, mesmo que seja um movimento inconsciente, nos outros. Então, não tente gostar de quem você não gosta. Não tente ser simpático em quem não promove em você simpatia. Não tente estar próximo de pessoas que te fazem mal. Não se faça essa violência, não se permita essa violência. Antes disso, se exponha para as lentes da sua própria consciência. E se pergunte, todas as vezes que se sentir incomodado com fulano ou fulana, apesar de fulano e fulana talvez te darem uma razão ou outra, mas sobre essa razão se pergunte, por que eu me incomodo tanto? Por que me faz tão mal? Vá fazendo uma série de porquês, vá indo para dentro, vá viajando nessas antipatias que te revelam, nesses incômodos, nessas irritações que não falam sobre os outros, mas sobre você. E aos poucos você começa a se enxergar, dói no começo. É difícil assumir que a culpa não é do outro. Difícil. Difícil assumir que mesmo aquele que por alguma razão tem me feito mal, ele não é o responsável. A maldade que eu sinto, o ódio que eu tenho, a hostilidade que eu projeto, é uma concessão que eu faço. Não é legal. Por isso que a maioria não faz.
Então não tente gostar do outro, tente se enxergar. E ao se enxergar, o seu olhar sobre o outro vai mudar. Um abraço para você, fique bem. Tocar mais uma música, já que falavam da Ana Vilela aqui no WhatsApp, já tocar Ana Vilela. Mensagens que chegam pela manhã. Bom dia, Flávio, aqui é o Alexandre de São Paulo, tudo bem? Eu escutando você falar sobre a expansão da consciência, ser transportada para um objeto, alguma coisa, assim, eu vou passar um ponto de vista, assim, pessoal. Eu acho que de uma certa forma isso já acontece, né? Através da internet, através até do WhatsApp mesmo, a gente de uma certa forma, eu já tive algumas experiências assim, porque antes do WhatsApp, antes da internet, o contato era humano, né? A gente conversava com pessoas, a gente percebia quando a pessoa estava triste, a gente falava coisas, às vezes uma palavra que a gente dizia ajudava uma outra pessoa, mas a gente estava olhando no olho. Hoje em dia, a gente numa conversa de internet, a gente consegue perceber uma pessoa que a gente nunca conheceu pessoalmente, o estado de espírito dela, saber quando ela está chateada, saber dizer coisas que você só conseguiria perceber quando estaria presente. Eu acho que de uma certa forma, o que você disse da experiência, eu acho que a gente já está vivendo essa época de conhecer um pouco mais, é um ponto de vista, tá? Que eu acredito que a consciência nossa hoje, a gente já tem essa experiência hoje na internet, de expansão dela. A gente consegue, mesmo não estando presente, a nossa consciência, o nosso ser, está presente numa outra posição, convivendo e interagindo com outras pessoas a distâncias que a gente nunca viu. Eu acho que é a grande experiência da internet hoje. Tá bom, é só uma opinião, rapidinha. Um bom dia a todos e tá ótimo o programa. Alexandre, meu amigo, muito obrigado, bom dia para você também. Eu quero fazer 2 comentários em relação ao que você acabou de dizer. O primeiro é que sempre houve, não. Você disse, isso já está acontecendo, tal, essa situação do que você chama de expansão de consciência. Não é só a internet, o WhatsApp que trouxe isso. Desde que o homem começou a se manifestar, desenhando nas cavernas, expressando aquilo que lhe habitava e deixando mensagens para outros que depois entravam naquela caverna ou que viam qualquer objeto manual, manufaturado, e ali tinha um retrato de um componente interior de quem produziu aquele conteúdo, o homem que escrevia um manuscrito, enfim, são expressões nossas, né? Então isso sempre houve. O ser humano sempre se colocou para fora do seu corpo. Sempre que você usa uma forma de se expressar, mesmo conversando com o outro, você está usando uma mídia, né? A voz, as palavras, para traduzir aquilo que em você habita como consciência, como pensamento. 2 pessoas conversando presencialmente também estão usando mídias, recursos, porque nenhum dos 2 está realmente se vendo. O que você tem ali é a imagem de luz, né? Projetada a partir dos seus olhos para o seu cérebro, que decodifica aquela imagem e interpreta conforme você é. Por isso que tem gente que aponta para um e diz, que pessoa linda, e o outro aponta para a mesma pessoa e diz, imagina, como é que você acha isso lindo? Estão falando de si mesmo. Não estão vendo quem é essa pessoa. Quem que é lindo ou não? O que é lindo? O que é feio? O que é a pessoa? Não sei. Eu sei conforme eu vejo. E as pessoas têm para mim identidades, aparência, conforme o que sou. A mídia é a minha mente. Então, isso sempre houve. A internet, e aí é o que eu usei naquele exemplo, só de alguma maneira modifica, interpreta, cria uma linguagem diferente, mas ela não estabelece nada, né? Assim como essa tecnologia que eu estava antevendo aqui, também não. Mas a tecnologização desses processos individuais é que vai evoluindo. Então vai criando artifícios, recursos, mecanismos, tal, para expor o que desde sempre já esteve estabelecido. Então por isso eu acho que a gente se encaminha para esse outro momento. Um outro filme bastante interessante nesse sentido é o Substitutos, com o Bruce Willis, onde pessoas ficam definhando em casa e se
arrumaram um jeito de projetar a consciência em corpos que se aluga, que se compram, e as pessoas já não vivem mais nas ruas, no trabalho, são os corpos artificiais com as consciências projetadas. Ele produz reflexões bastante interessantes também. Esse é o primeiro ponto que eu quero deixar. E o segundo, você se refere à expansão de consciência. Eu não vejo isso como expansão de consciência. Eu vejo isso como mídias novas para se expressar aquilo que é. Mas, dentro da minha interpretação, expansão de consciência se projeta em significados. E os significados não são as mídias, os significados não é a tecnologia, o significado não é o recurso, como no Transcendência, tirar a mente do corpo e projetar num computador. Isso não é expandir consciência, por mais que nesse filme, no Transcendência, a modificação da mente do corpo para o computador gerou no personagem possibilidades infinitas, à medida em que ele se conectou com toda a rede mundial de computadores e, obviamente, a partir daí foi abastecido de tudo que é informação. Né? Mas isso não é expansão de consciência. Expansão de consciência não se mede, não se compara, dificilmente você vai encontrar recursos para saber se esse tem mais ou menos expansão de consciência. Por isso eu vivo dizendo aqui, expansão de consciência não se mede por acúmulo intelectual de informações. Se fosse assim, os computadores seriam consciências muito mais expandidas do que a nossa. Tem muito mais informação e memória, né? Consciência se projeta em significados, em pequenas escolhas, como a aluna no áudio dela dizia, amor. A gente chama isso de amor, é o nome que nós damos. Mas eu acho que essa é uma expressão em significado muito mais potente de consciência do que um grande computador e uma grande mente nas nuvens, onde um chip implantado, isso não é consciência, isso é só pensamento. Tá bom, Alexandre? Fique bem, meu amigo. Bom dia, Vagalumes, bom dia, Flávio, tudo bem? Meu nome é Guilherme, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Flávio, eu tenho uma pergunta um pouco inquietante na minha cabeça. Eu gostaria de saber o que você tem em mente sobre a cruz e a morte de Cristo. Se isso foi real, se isso de fato aconteceu, o que você me diz? Meu querido, muito obrigado. Eu não sei em qual aspecto você está me perguntando, se é no aspecto histórico, no aspecto simbólico. Então eu vou falar rapidamente dos dois. Historicamente, sim, eu acho que aconteceu. Não temos... O personagem, né, o histórico, o homem, Jesus de Nazaré, provavelmente, levando em consideração a maioria das pessoas daquele tempo, tem um livro muito legal que fala sobre isso, que chama Zelotas, escrito por um muçulmano, um historiador, e obviamente que ele traz ali o olhar histórico provável, possível, sobre o personagem que viveu aproximadamente 2000 anos. Então isso traz algumas luzes. Uma delas é que provavelmente Jesus era um cara analfabeto, a leitura, a cultura, isso não era uma coisa disseminada, era mais restrita a pessoas ricas, né, influentes, importantes, que não era o caso dele, trabalhando com carpintaria e tal, tanto que não deixou nada escrito, essa cultura também não existia. Jesus não era cristão, ele era judeu, e não propunha uma nova religião, não propunha o cristianismo. Muitos o interpretavam naquele tempo como um reformador do judaísmo, tanto é que um grande opositor dele, naquele tempo, não diretamente dele, mas de quem simpatizava com aquela mensagem, que era uma mensagem que naquele tempo não tinha o impacto que nós imaginamos hoje. Jesus não era um personagem famoso na época, né? Até porque o conceito de fama daquela época também era outro. Mas assim como alguns o esperavam como o Messias, tal, essa expectativa do Messias era algo muito recorrente, muito frequente na cultura dos judeus. Entre ele, muitos outros naquele tempo também apareceram como prováveis Messias. A expectativa do Messias era mais na direção política. Alguém nos libertará da mão dos romanos, implementará um novo reino de justiça político, né? E o Messias cabia nessa expectativa. Depois que Jesus foi crucificado, eu já volto para a história da cruz, os seguidores dele se disseminaram, enfim, se reuniam para refletir sobre o que houve e tal, dentro de um conceito judeu. Paulo, algumas décadas depois, teve uma experiência mística, caiu do cavalo, ouviu uma voz, ficou cego e tal, e atribuiu essa experiência mística a uma intervenção daquele que ele já ouvia agora e já simpatizava, que viveu há algumas décadas, chamado Jesus. Até então ele era um perseguidor, né, daqueles que entravam nessa reforma do judaísmo, era um judeu muito zeloso
pelas leis e pelas tradições e tudo mais. E a partir dessa experiência mística houve uma reviravolta dos conceitos de Paulo, que começou a expressar e se relacionar. Inicialmente houve um estranhamento em relação aos seguidores de Jesus, porque Paulo representava um outro pensamento, né, que não necessariamente agora o pensamento vinculado à tradição judaica, mas ele reformava isso, e toda reforma gera impacto, gera contrastes, gera dúvidas, e dessa postura de Paulo, desses pensamentos de Paulo, foi se embasando aquilo que depois, aproximadamente 300 anos depois, não foi imediato, foi reconhecido oficialmente, institucionalmente, como a igreja cristã. É um equívoco, na minha opinião, especialmente do lado católico do cristianismo, é dizer que o cristianismo veio de Pedro. Não, Pedro não tinha a proposta de ser cristão, né? O primeiro Papa, tal, não era essa a proposta. O Papa, a própria Bíblia, né, o concílio que reuniu os livros da Bíblia, tal, vieram séculos depois em Roma, num outro contexto. Enfim, esse é o cenário histórico, que é representado, simbolizado pela crucificação. Por isso a cruz é o símbolo do cristianismo. Historicamente, eu acho quase inegável que a crucificação tenha ocorrido. Eu dizia antes que Jesus era um personagem normal na sociedade, era um homem que não tinha tanta cultura, não tinha dinheiro, não tinha poder, e por isso mesmo não tinha o impacto que hoje nós imaginávamos. Então por isso também não há muitos registros históricos, não uma selfie de Jesus, né? Uma foto de Jesus recebendo algum prêmio. ou existem alguns relatos, assim, um deles, talvez o mais famoso, reconhecido como um relato do historiador antigo, romano, Flávio Josefo, que traz algumas características físicas, inclusive, daquele personagem, que de alguma maneira criava um impacto ao contestar aquela ideia engessada do judaísmo. Eu há muito tempo falo isso, quem me acompanha certamente já ouviu. Para mim, Jesus é uma grande inspiração. Até como se colocar selvagemente na vida. Agora, o efeito místico da cruz, né? Eu acho que depois da crucificação é muito difícil se embasar pelos conceitos religiosos e tradicionais e místicos que foram criados a partir da crucificação. Pessoalmente, apesar de me inspirar em Jesus, eu tenho dificuldade para ingressar nessa corrente que diz Jesus é Deus. Eu não penso assim. Eu acho que Jesus foi uma expressão humana de Deus na gente. E uma expressão humana em Deus na gente é para ser compartilhada e não para ser divinizada. Portanto, eu me inspiro muito mais em ver Jesus como homem do que em cultuar Jesus como Deus. Eu acho que cultuar Jesus como Deus, na minha opinião, gera distorções, inclusive referentes à mensagem dele, né? Essa coisa da infalibilidade da Bíblia, a infalibilidade, eu acho que gera margens para distorções. Então eu vejo a crucificação como evento histórico, simbólico e importante, mas que reforça esse conceito de um homem, né, que sofreu antes da crucificação, fez a famosa oração: Pai, se possível, tira de mim esse cálice e tal, tentou, ainda que não tenha feito, pelo menos não foi registrado nenhum esforço para sair da cruz, mas que se angustiou, homem. Essa coisa homem, esse símbolo homem é o que me representa. Mas metaforicamente, a ideia de Jesus, a história de Jesus, da crucificação e tudo mais, já vinha sendo contada em outras religiões, em outras crenças, em outros homens, em outros símbolos que se assemelham muito a essa história. O que mostra uma comunicação do universo em símbolos, em conceitos, que depois a gente vai interpretando conforme a nossa história. E aí nós criamos a religião. E quando a gente cria a religião, aí a gente enquadrou uma verdade selvagem. Agora ela precisa viver nos dogmas. Agora você precisa recitar o credo. Agora você precisa crer assim. Agora tem que ser desse jeito. Senão... E aí eu acho que a gente perde a essência selvagem e naturalmente a beleza daquilo. Você entende? Então eu vejo esse símbolo, Deus no homem, de uma coisa muito linda, e eu acho que isso pode ser projetado na gente. É basicamente isso, tá bom? Eu preciso ser mais objetivo nas respostas, porque já é 10:01 e eu estou vendo um monte de mensagens aqui ainda, e eu vou tentar, a partir de agora, já não ler as mensagens que chegarão, tá bom? Portanto, se você tiver alguma coisa para falar, até pode mandar, mas não dá mais para eu ler hoje, ficará para segunda-feira, ou de repente eu respondo fora do ar, se for o caso.
Tem um filme muito bacana sobre esse assunto, inclusive sobre a questão do macaco, onde o ator Johnny Depp transfere sua consciência para o computador, chama-se Transcendência. Pois é sobre isso que a gente está falando, meu amigo. Acho que você não estava ouvindo, mas obrigado pela dica. Falamos muito sobre esse filme hoje aqui. É um amigo que manda a mensagem pelo WhatsApp. Aqui é a Priscila de São Paulo. Muito massa, como sempre. Um filme muito louco é o Interestelar. Já assistiu? Já, Priscila. E é uma boa lembrança. É um bom filme. Eu vi no Now também. Interestelar traz um pouco essa questão do universo relativo, né, do tempo, especialmente a questão do tempo é bastante abordada lá. Boa lembrança. Obrigado, viu? Bom dia, Flávio. Bom dia a todos. Um ótimo fim de semana, estou no trabalho sem poder ouvir a rádio, mas sintonizado aí com vocês. Beijos, muito obrigado. 49 é o código, 8290 é o final do telefone. Beijo para você também. Flávio, queria que você colocasse o programa no dia 1º desse mês no YouTube, é possível? Dia 1º? Eu acho que já foi, hein? Eu acho que tá no YouTube. Que dia que foi dia 1º? Deixa eu ver aqui. Que dia da semana foi? Terça-feira. Ah, foi o dia que eu fiz à tarde, né? Não, esse não foi pro YouTube ainda. É possível. Em breve eu coloco, tá bom? Mas esse ainda não tá, não. Foi aquele dia que eu fiz o programa à tarde, eu tava meio rouco, eu tava mais lento e tal, e eu acabei não colocando esse programa. Mas enfim. Flávio, gostaria de sugerir um vídeo entrevistando Ana Vilela, como você fez com o João Bá. Pois pode ser, quem sabe, né? Não sei nem onde a Ana Vilela mora. Vou pensar nessa possibilidade, tá bom? E nem sei o que ela tem a dizer também, né? Enfim, o João Bá foi mais um papo. Mas vou pensar nisso. Daisy, obrigado pela sua sugestão, tá? Flávio, não precisa me identificar. Aqui, a fulana. É para dizer da profunda gratidão pela forma carinhosa de passar e repartir todo esse conteúdo. Estou me reconhecendo todo dia. Todo dia uma festa nova. Feliz novamente, te digo obrigado. Muito obrigado, minha querida. Não tem por que não te identificar, mas já que você pede, eu respeitarei. Um beijo para você, obrigado pelo seu carinho aqui, tá? Que mais aqui? Já estamos terminando. Como é o nome desse livro da história de Cristo? Que eu acabei de falar, né? Os Zelotas. Eu não me lembro o nome do autor. Esse livro está na minha outra biblioteca aqui, então não dá para eu pegar agora. Põe na internet, Zelotas, você vai achar, tá bom? Que mais aqui? Flávio, acompanha a rádio, muito bom. Final do telefone 3222, código 71. Muito obrigado. Não esquece de mandar o seu nome para eu saber quem você é. Flávio, saindo daqui a pouco, mas continua à tarde. Beijos, ótimo fim de semana. A Rose de Sorocaba é quem nos manda mensagem. Para você também, Rose, tudo de bom. Flávio, eu sou o Átila. Ontem eu assisti um filme muito legal no cinema chamado Doutor Estranho. Abraço. Fica a dica para o fim de semana. Esse eu não vi, mas obrigado pela dica. Paula manda mensagem. Amo te ouvir. Muito obrigado, Paula. Um beijo, tudo de bom. Flávio, hoje eu parei para observar e ter mais atenção ao programa do Mundo Incrível e me assustei, me emocionei com a simplicidade e a pureza do Antônio. Gostaria de dar os parabéns a esse cara que, quando o ouvi pela primeira vez, me fez torcer o nariz e hoje me faz ter uma admiração, pois sinto nele uma pessoa com real mundo incrível. Abraços, irmãos, seu programa está cada vez melhor. Boa Aventura, que bom, Boa Aventura, muito obrigado. O Mundo Incrível é um espaço para isso mesmo, de encontros, de reflexão, de paz, é muito legal. Que bom que você gostou. O Antônio, não sei se está ouvindo ou não, mas depois eu digo para ele, vai ficar feliz em saber. E quem não ouviu ainda, né, tem a oportunidade de ouvir de segunda a sexta às 7 da manhã e a reprise também de segunda a sexta às 7 da noite. Ouça o Mundo Incrível aqui na web radiovagalume.com e eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, eu achei que a gente ia até 10h50 hoje, mas eu acho que eu consegui ser mais rápido aqui e encerrar mais ou menos a hora, apesar dos 6 minutos de atraso, mas tudo bem, a gente não está nesse engessamento de não poder atrasar, né? Me perdoe mais uma vez os amigos do chat, infelizmente eu não pude interagir com vocês hoje por conta de algum pau que deu aqui no Chrome do meu computador. Não está entrando nada no Google Chrome, mas felizmente isso não interferiu no software de geração da nossa programação, nem do streaming da rádio. Deu para fazer o programa sem problemas, eu consegui acessar tudo pelo celular e estamos aqui.
né? Agora eu vou reiniciar a máquina e vou ver o que houve aqui. Mas olha, muito obrigado, um beijo pra você. Nesse fim de semana você pode ouvir esse programa e todos que foram ao ar durante a semana, nos horários de sempre, 8 da manhã, 3 da tarde, 8 da noite. Meia-noite tem horário, tem um programa alternativo, um dos muitos programas nesses 2 anos e meio de rádio. 7 da noite tem o Mundo Incrível e o Cinemação. Hoje é sexta-feira, às 10 da noite, Cinemação. E domingo, meio-dia, falando sobre cinema. Eu sei que nós falamos sobre muitas coisas aqui, né? Passeamos por muitos assuntos. Pode ser que você tenha concordado com uns, discordado de outros, é assim mesmo. Não há nenhum problema. O importante é que você, a partir disso, movimente os teus pensamentos. A gente falou sobre realidades até um pouco assustadoras, futuras, e eu acho que num futuro próximo, mas, na minha opinião, a melhor maneira da gente lidar com isso é desenvolvendo em nós nossa capacidade crítica, nossa capacidade de observação, nossa capacidade de pensamento, por mais que possa gerar, eventualmente, inquietudes. Mas quem disse que seria fácil? Quem disse que só haveria alegrias? Quem disse que as tristezas também não nos compõem? Coloque-se nesse fluxo, coloque nessa verdade, coloque-se na tua verdade, no reconhecimento da tua verdade que se faz no movimento. Ela não é algo fixo, imutável, inquestionável e absoluto. A sua verdade, o mundo que é você, é só um fragmento de um mundo muito maior que a gente não sabe nem o que é. E esse mundo vai se projetando de maneira encantadora no micro que somos nós. Portanto, a humildade, o amor, o reconhecimento da própria fragmentação são portas de entrada para esse mundo maravilhosas, porque elas não te colocam em atrito, em resistência, com toda esse conteúdo, essa beleza, essas instabilidades também, essas estabilidades também que nos movimentam em direção ao horizonte. É para lá que estamos indo. Bom fim de semana, um beijo e até segunda. Fica bem. Você ouviu Mensagens que chegam pela manhã. Insights, músicas, interatividade, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. www.webradiovagalume.com. Comunicação, espiritualidade e gente. Rádio Vagalume.